Estamos então entrando ao vivo agora no YouTube. Eu vou colocar esse link nas nossas redes sociais para que as pessoas naturalmente possam nos acompanhar com mais facilidade. Estamos então entrando ao vivo agora no YouTube. Eu vou colocar esse link nas nossas redes sociais para que as pessoas naturalmente possam nos acompanhar com mais facilidade. Estamos então entrando ao vivo agora no YouTube. Bom dia a todos. Nós estamos aqui ao vivo no dia memorável de Yom Ha'atzmaut, o dia da independência de Israel. Agora, 10 horas da manhã, 16 horas da tarde, lá em Israel. Foi num momento como esse, numa hora do dia como essa, que há 72 anos atrás nascia o moderno Estado de Israel, uma nação judaica, uma nação que nasceu para um propósito eterno de Deus, pela vontade do nosso Pai. Hoje nós estamos juntos aqui nesse encontro, para mim também memorável, porque vamos estar falando com dois amigos muito queridos, duas pessoas que fazem parte daquilo que nós chamamos a geração da figueira. Eles estão aí beirando os seus 70 anos de idade, e eles nasceram já nesse momento em que Israel voltou a ser uma nação independente, voltou a ser uma nação para cumprir os propósitos que o nosso Deus estabeleceu na eternidade. E eu quero apresentar com muita honra, com muita alegria, o apóstolo Francisco Maia Nicolau. Ele foi nascido em 23 de maio de 1950, ele completa agora esse ano 70 anos, ele foi casado por 47 anos com a nossa amada pastora Wanda Nicolau, de abençoada memória. Ele é pai de 5 filhos, 7 netos, todos os filhos envolvidos no ministério de Cristo, e é uma honra conhecê-lo, uma honra conhecer essa família. Esse homem é uma bênção para a nossa geração. Ele é pastor sênior da Igreja Batista das Nações, lá na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo. Ele é membro do Conselho Apostólico Brasileiro e ele foi presidente da Embaixada Cristã de Jerusalém. E um dos trabalhos que mais o marcaram em toda a sua vida é todo o amor e zelo com que ele tem levado já por muitos anos caravanas a Israel, caravanas de cristãos, para que conheçam a Terra Santa e conheçam valores de Deus, que ele tem devotado a vida dele para ensinar para muitas pessoas. O apóstolo Nicolau ele foi honrado lá em Israel como uma oliveira, não é, plantada em seu nome. E cada vez que eu tenho a honra de ir lá, eu tiro uma fotografia e digo: a sua oliveira está crescendo. E eu sei que eu sempre alegro o coração dele quando envio essas fotos, não é? Porque ele realmente tem sido reconhecido até por Israel como uma pessoa que tem abençoado muito o povo judeu. E ele tem ensinado a liderança cristã sobre a importância de Israel ser o relógio de Deus para todos aqueles que temem o nosso Deus. É uma honra muito grande tê-lo aqui, apóstolo Francisco Nicolau, e eu queria que você rapidamente pudesse saudar aí as pessoas que certamente te seguem, estão aqui conosco, e outros tantos que vão ter a honra de ouvi-lo. E logo em seguida eu quero apresentar também o nosso querido Sami. Apóstolo Paulo, Sami e todos os nossos filhos e todos aqueles que estão nos acompanhando nesta manhã, é uma alegria muito grande. Para mim, é um presente antecipado do meu aniversário em maio, neste dia tão significativo, esta passagem tão significativa, esse cesto de figo, sendo morador na cidade de Valinhos, a terra do figo roxo, em que nós sabemos o significado profético, todos já sabem,
E de onde veio o figo? A planta mais antiga do mundo, porque é a única que sofre mutação. E nas minhas caravanas eu gasto bastante tempo em banhas por causa disso. Estou extremamente emocionado, honrado, falando com esses dois queridos irmãos de sangue, de fé, e me sinto privilegiado. Toda a igreja, eu creio, que está acompanhando por causa da alegria, do convite, e esses todos também, os filhos, amigos do apóstolo Paulo, nossos amigos, do SAMI, é uma honra nesta manhã. Posso dizer que este momento para nós é um momento de solenidade, é um momento de extrema importância espiritual, marcante nas nossas vidas. E o meu desejo é que vocês hoje estejam marcados por esse tempo que não é nosso, é do eterno, e que sejam grandemente abençoados em nome de Jesus. Shalom. Obrigado. Quero apresentar também o meu querido Sami. Nós não nos conhecemos há muito tempo, nos conhecemos há pouco mais de um ano, mas eu já ouvia muito falar do Sami, tinha desejo de conhecê-lo, e hoje eu posso dizer que é um irmão mais velho, muito amado, em quem eu me inspiro muito. Sami Stachover, nascido em lar judaico liberal, no ano de 1951, casado com Alia Ackerman, há 44 anos, pai de 3 filhos, 2 noras, 4 netos, administrador de empresas, trabalhando no ramo de autopeças para exportação e importação, e ele vem servindo ao nosso Deus na Shear Yaakov, no ministério virtual Café da Berrini, hoje efetivamente virtual, né, Sami? Todas as quartas-feiras. Ele também tem feito um trabalho maravilhoso com a Parashá da Semana e também com o Shabbat Shalom. Ele é membro da CBMC, Connecting Businessmen to Christ, Brasil através do Ministério Maná da Segunda. É um trabalho incrível também que ele tem compartilhado e que tem sido uma bênção para muitas pessoas no meio empresarial. Sami, por favor, também eu queria que você se apresentasse, falasse às pessoas que certamente estão te seguindo, e que prazer que as pessoas conheçam alguém que tem acrescentado tanto na minha vida. Por favor, querido. Bom dia a todos. Paulo, meu irmão, Nicolau, meu irmão, agradeço a vocês a paciência da gente caminhar juntos. Eu sei que sou desafiador em alguns pontos, mas o privilégio é de desafiar justamente para o crescimento. O desafiar é para a gente poder compartilhar esses momentos tão especiais. Dizia agora há pouco para minha esposa, eu não me lembro de um Yom Ha'atzmaut tão significativo quanto este, feito num momento tão especial da história, onde todos nós estamos quarentenados, o pessoal em Israel está efetivamente trancado em casa até hoje de noite, quando acaba o Yom Ha'atzmaut, mas, ao mesmo tempo, sentimos o privilégio de viver um dia tão especial. Essa figueira, como dizia Nicolau agora há pouco, é uma figueira que está dando frutos numa época complicada, como aliás sempre foi uma época complicada. Israel é um desafio da complicação, mas ao mesmo tempo o resultado dessa complicação é justamente poder viver maravilhas por um povo que declara Deus, vive Deus, confia em Deus e caminha no caminho de Deus. Eu agradeço a vocês todos que estão ouvindo por podermos dividir com vocês algumas ideias, alguns conceitos, alguns entendimentos novos para tudo aquilo que nós estamos vendo e vivendo. Obrigado a todos desde já. Muito bem. Queridos, eu queria colocar agora, por alguns instantes, aquele momento histórico que estava acontecendo exatamente há 72 anos atrás, nesse horário do dia lá em Israel. Era uma sexta-feira, estavam aí a poucas horas do Shabat, e ali houve a proclamação da independência de Israel. E como naturalmente a gente quer falar sobre várias coisas, mas o nosso encontro se deu por conta disso, eu queria que a gente pudesse então dar um pontapé inicial aqui na nossa conversa, mostrando aquele fato tão memorável. Então eu vou colocar aqui, para que todos possam assistir, um pouco mais de 1 minuto, não é, daquele dia, da declaração da independência proclamada por Davi Ben-Gurion. ב-29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האומות המאוחדות
החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. העצרת קבעה לתושבי ארץ ישראל לאחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם לביצוע ההחלטה. הכרה זו של האומות המאוחדות היא זכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. לפיכך התכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. מתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ביסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Estado judaico, um Estado de Israel. Essa declaração é muito forte. O Estado de Israel Olá, é um Estado... eu sou o professor Felipe Aron e hoje vou te contar sobre a independência de Israel em 5A. Perdão, o vídeo continuou lá e alguém ia ensinar sobre a independência de Israel. Bem, o Estado judaico, o Estado de Israel, eu queria que vocês pudessem comentar sobre isso, não é? Muitas nações, olhando para Israel, de alguma forma querem exercer autoridade, domínio, querem que Israel seja também a sua nação, um Estado livre para todo mundo, mas o Estado de Israel existe para o povo judeu. Eu queria que os dois pudessem comentar, apóstolo Francisco Nicolás poderia começar com isso, e se vocês me permitirem, enquanto vocês vão falando agora nesse momento, eu quero mostrar algumas fotos dessa sala histórica, não é? Desse local, onde há 72 anos atrás nasceu o Estado de Israel. Então vocês, inclusive, podem comentar, fiquem à vontade. Nicolau e depois Sami, por favor, vocês vão falando sobre isso e vão fazendo seus comentários. Por favor. Eu começo... Pode começar, por Sami favor. que deveria. Sami é... Queridos, eu tenho um pequeno livreto que ele tem como título Os Judeus, Vossa Majestade. Aquela famosa pergunta de Frederico a um seu servo, perguntando qual é a prova que Deus existe. E ele respondeu bem simples e categórico, o judeu, Vossa Majestade. Eu me converti e me entreguei a Jesus Cristo com 12 anos de idade, e sempre fui estudante, fui pesquisador, e cresci num ambiente que todo mundo tinha diversidade de religiões, cresci no lar católico, e sempre procurei verdade, até me firmar nas escrituras sagradas, mas sempre eu inquiria sobre isso. Ela é a verdade final, a verdade absoluta. E o próprio Espírito Santo de Deus trouxe-me a convicção e a realidade da Bíblia, a realidade de Israel. E a palavra de Deus, para mim, ela é tão conectada com Israel, que é impossível desconectar uma coisa da outra. Quando toda a história é marcada com a queda dos nossos pais, com o projeto divino de restauração, a criação de um povo que seria marcado para que no meio de todas as nações pudesse vir a salvação, a humanidade perdida, o único povo marcado com o sinal da Torá,
o sinal geográfico, que é Eretz Israel, o sinal na comida, dieta kasherut, o sinal nas casas, a mezuzá, o sinal na roupa, o chalis, o tzitzit, o sinal no tempo, Shabat Gadol, os feriados, o Shabat, o principal, a marca da aliança, a circuncisão. Um povo foi marcado de uma maneira peculiar pelo Eterno. E este povo se dispersou. E como você disse, apóstolo Paulo, a mim, ao Sami, nós somos a geração que vimos a restauração deste povo. E essa restauração teria que acontecer. Nós que caminhamos por fé, não precisamos de prova que o Eterno existe. Mas Israel é uma prova que Deus existe. É algo insofismável, é algo indubitável e é o central. Quando eu escrevi meu livrinho, Israel, Relógio de Deus, e todo mundo fala sobre isso, é porque Israel é o relógio de Deus, é o ponto que nos dá como bússola dos acontecimentos mundiais, os acontecimentos históricos do começo até a conclusão, até chegar o reino do Messias. Então, o Estado de Israel, ele tem, para mim, uma importância. Eu faço as caravanas, vou sem caravana, vou em estudos, como estive em novembro passado, lá em Samaria, no Monte Gerizim, entrando em lugares que as caravanas não entram, inclusive entramos com um grupo até em ônibus blindado, fomos falar com o prefeito lá de Samaria, foi uma experiência rica, olhando a importância da terra, não olhando somente para o povo, que é a essência, é o povo, mas a própria terra, a geografia, aquele espaço escolhido pelo eterno Deus desde antes de tudo que nós conhecemos. Não houve uma escolha aleatória de Jacó ao pegar aquela pedra, não houve uma escolha aleatória de Davi comprar o campo de Araúna, tudo foi projetado, tudo foi preparado para aquela terra, e especialmente Jerusalém. Então, hoje, ao começar a comentar sobre isso, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, eu entendo que é de importância muito grande para mim e eu creio que para a humanidade. Muito bem, muito obrigado, apóstolo Nicolau. Eu queria ouvir o Sami, por favor, sobre isso. Eu pinguei uma bola aí para você, Sami, com uma pergunta que está lá em Isaías, no capítulo 66. Pode uma nação nascer num só dia? Então, o apóstolo Nicolau já começou com aquilo que eu queria chamar do desafio. Por que eu falava do desafio? O desafio é todos nós vermos a grandeza de Deus no preparar todas as coisas que nós estamos vivenciando hoje. Quando você fala, Nicolau, a respeito de como é que houve esse mover na época bíblica, eu trago isso para a realidade onde o Paulo desafia esse versículo, diz uma nação ser criada num único dia. Imagine você que coisa fantástica, quando Deus diz assim, tomei vocês, tirei do Egito com mão forte. Essa mão forte, ela não mudou até hoje, pelo contrário, ela se mostra todos os dias, a todo momento, quando uma caneta, numa assinatura na ONU, lá em Nova York, quer dizer, fora da área de Israel, ele decreta a criação irrevogável, como vocês acabaram de ouvir. Não é temporário, não é administrável, não é de repente duas nações, um único povo, um povo, duas nações. Esquece, é irrevogável. Jerusalém é indivisível, como sempre foi e sempre será. E a grandeza de Deus é justamente nos mostrar que o poder dele não tem limites. Eu vejo esse filme, Paulo, eu vejo esse discurso de uma maneira fantástica. O povo de Israel é tão desafiador, que ele declara a sua independência no Shabat e vai descansar. Eu me lembro de que o nosso Senhor Jesus, ele morreu na véspera de um Shabat, e o povo, em vez de se preocupar com o enterro de Jesus, eles foram descansar.
O povo de Israel descansa no Shabat de uma maneira muito especial. Nós descansamos na certeza de que Deus não nos esqueceu e que mesmo quando a gente para, Ele não para. Mesmo quando nós achamos de que podemos descansar, Deus diz assim, fica frio, deixa comigo. Vai lá, faz tua parte que eu já fiz a minha. Neste momento, nós podemos aproveitar este Yom Ha'atzmaut para justamente sentir a grandeza de Deus. E o desafio é crermos cada vez mais no poder imensurável do nosso Senhor e de tudo aquilo que Ele já preparou, porque o caminho dele é perfeito. Muito bem. Eu não sei o que para as pessoas são tesouros, não é? Eu fui criado num lar cristão, sou filho e neto de pastores, e o meu pai foi a pessoa que eu conheci na minha vida que mais leu a Bíblia, que mais vezes leu a palavra de Deus. Pouco tempo antes dele morrer, ele chegou para mim e disse assim, filho, eu descobri um jeito de ler a Bíblia que eu nunca tinha feito antes. Eu perguntei, mas qual é? Você já leu a Bíblia de todo jeito? Ele disse, filho, eu estou lendo cada livro da Bíblia 7 vezes. Ele me dizia assim, é incrível, parece que tem coisas que a gente nunca tinha visto antes, sempre tem uma novidade. E, por incrível que pareça, o meu pai me deixou como o maior tesouro da minha vida o Evangelho de Cristo. E ele que leu tantas vezes a Bíblia e que me ensinou a palavra de Deus no seu colo, contando histórias sobre o povo de Deus na cama dele para eu dormir. O meu pai dizia que o livro, depois da Bíblia, que mais marcou a vida dele, esse livro que eu tenho em mãos aqui, eu queria mostrar para vocês. Esse livro se chama A Minha Vida, Golda Meir. Golda Meir, ela foi uma mulher que viveu exatamente esse momento histórico. Ela que nasceu na antiga União Soviética, junto com muitos dos pais da independência de Israel, pessoas que, naturalmente influenciadas pela Revolução Bolchevique, não criam em Deus ou tinham considerações bastante distantes de valores de Deus, mas foram usados por Deus, levados por Deus de volta para a terra de Israel. Eles que viveram no que hoje é Tel Aviv, uma cidade do primeiro mundo, e que naqueles dias era um amontoado de areia por todos os lados. Eu lembro nos relatos desse livro, ela contar que nos primeiros kibbutz, no kibbutz de Gânia que ela morou, eles tinham que dividir os garfos. Tinham poucos garfos, uma ou duas facas, para que todo mundo pudesse comer. Então as pessoas iam se revezando nos talheres, né? Foi assim que nasceu o Estado de Israel. Então, uma das imagens que foi muito marcante para mim, a primeira vez que eu estive nessa sala, na Casa da Independência, onde foi proclamada lá em 1948 a independência de Israel, esse local ele foi escolhido ali meio em cima da hora. Ele estava funcionando naqueles dias como uma galeria de artes, mas já tinha sido a casa do prefeito, do primeiro prefeito da cidade de Tel Aviv. E ali esse local que foi escolhido para a reunião, ele era um bunker, porque eles estavam ali muito preocupados que no momento em que declarassem a independência de Israel, poderiam ser bombardeados a qualquer hora, não é? E isso que vocês estão vendo agora, essa imagem, foi a cadeira que a dona Golda Meir sentou naquele dia, na proclamação da independência de Israel. Por que eu estou contando tudo isso? Porque foram escutando histórias assim. Eu, que sou um pouco mais novo do que os meus irmãos, eu tenho hoje 52 anos, mas eu me lembro de situações que aconteceram, não é? Como o resgate de Entebbe. Eu me lembro, não é, da guerra de 73, 67 eu não era nascido ainda, mas em 73, os relatos, não é? Eu era criança, mas lembro do meu pai falando sobre isso, de que maneira Deus novamente guardou Israel, que teria sido exterminado do mapa. E logo depois que aquela proclamação da independência foi feita, se iniciou a Guerra da Independência. Eu tenho outro livro aqui também comigo, deixa eu pegá-lo, me permita mostrar também. São dois livros que ficam na minha mesa. Esse livro aqui
é um livro que eu ganhei no dia em que eu fui enviado pela nossa igreja para o Ministério Apostólico. E ele se chama Ó Jerusalém. E ele conta toda a história da independência de Israel. Estar com um judeu e um cristão, ambos crentes em Yeshua, ambos alcançados por Deus, não é? Nós aqui nos confins da terra, sendo alcançados por Deus com o amor que ele manifestou através de Yeshua, a Torá que foi dada ao povo judeu, nos foi ensinada aqui também nos confins da terra. Então, é impossível nós estarmos alienados a tudo aquilo que Deus tem feito, a tudo que Deus tem manifestado na história do povo de Israel. E eu gostaria que vocês pudessem, então, falar um pouco da perspectiva que tem marcado a vida de vocês nesses quase 70 anos. Há uma promessa de Yeshua que eu acredito que deve fazer o coração de vocês sempre dispararem, de que nós deveríamos nos atentar à parábola da figueira, não é? E que não passaria a geração que visse essas coisas sem que tudo se cumprisse. Eu acredito que a cada dia o coração de vocês que viveram isso tudo, que são testemunhas de Deus para essas futuras gerações que estão se levantando, de que o nosso Deus fez de um grupo de pessoas que tinham sido quase totalmente exterminados nos campos de concentração, transformarem aquele monte de areia, não é? Hoje, numa nação rica, próspera, segura e abençoadora de tantas nações do mundo, com a tecnologia e com tudo mais. Sandro, por favor, continue a falar um pouco mais sobre isso, e logo depois o apóstolo Nicolau, por favor. Paulo, a experiência do Holocausto eu carrego no meu nome. Eu sou Sami porque, graças ao exército americano, meu pai e meus avós saíram da área do Holocausto, saíram da Polônia. Então, meu Sami é em homenagem ao tio Sam. Ou seja, o reconhecimento que alguém enviado por Deus tirou uma família de judeus para trazê-los para a independência. Essa visão eu recebi desde muito pequeno. Quando se falava de Israel em casa, era uma vibração. Cada vez que eu ouço a Tikva, dá aquela sensação de que quero chorar, porque é uma esperança posta em prática. Quando nós, como hoje, crentes em Jesus, vivendo a alegria da confirmação da Torá, da confirmação quando Nicolau falava sobre Gênesis, eu me lembro de Gênesis 12, nós temos a obrigação de ser bênção para todos. Mas, por outro lado, carregamos a necessidade de ser bênção mesmo nos piores momentos. É bem aquela sensação de que você está andando no deserto, mas você tem uma responsabilidade social diante de todos. Israel tem feito essa responsabilidade social de uma maneira muito, muito latente. Quando você fala das guerras, eu ponho um panorama para vocês que às vezes é bom a gente se lembrar. Os combatentes da primeira leva de independência não eram exércitos treinados, eram sobreviventes do campo de concentração, sobreviventes dos guetos, que tinham fagulhas dentro deles mesmos de sair para lutar por uma independência. Eu queria te colocar um exemplo bíblico de um exército destreinado, quando Josué diz assim: bom, pessoal, sabe o quê? Agora nós vamos derrotar o tal do Jericó. Fica quieto. O que esses caras são poderosos? Como que eles estão? Eles estão lá em cima na montanha, nós estamos aqui embaixo. O nosso treino é comer maná no deserto. E Deus diz assim: deixa comigo. Então, esse deixa comigo vem até hoje. O primeiro... Imagina você o seguinte, né? A declaração de independência é um bunker, os caras estão lá prontos para tomar o primeiro bombardeio, Força Aérea de Israel, C-47. Vocês já andaram de DC-3? Era difícil até dele de voar, ele vira bombardeiro. O exército destreinado, os caminhões, eram caminhões de rua, não eram caminhões de exército. Então, era um exército desarmado de um povo que de manhã cedo põe o tefilim, põe o talit e vai lá e dizer
Shema Israel, vai lá e diz Adon Olam, e com essa coragem é que eles foram para frente. O exército despreparado tinha, na verdade, o melhor preparo do mundo. Ele tinha Deus no comando. E uma das características grandes de Israel, quando você fala de Entebbe, olha só que coisa, o exército moderno tem os comandantes, os generais, sentados numa sala de comando. A única vítima de Entebbe foi o responsável pela operação, ou seja, era aquele cara que foi lá fazer a operação funcionar. Por acaso é o irmão do Bibi, mas eu acho de que mostra que a liderança de Israel é para não se esconder. Por quê? Porque nós aprendemos a confiar no Eterno. Os desafios que nós vemos, os desafios que nós vivemos todos os dias, justamente nos trazem a memória viva que Deus nunca nos abandonou. Quando Ele nos disse que nós íamos ser a bênção, Ele não encolheu o braço dele. O braço dele não está encolhido até hoje, pelo contrário. Nós vemos os privilégios que Israel tem de abençoar, como o Paulo dizia agora, com tecnologia, com forças diferentes, como Israel se preocupa com os outros. Eu ponho ainda um outro exemplo da ética do povo de Israel, do exército de Israel, quando você vê de que antes dele bombardear um prédio, primeiro ele manda um drone para avisar todo mundo, pessoal, eu vou bombardear esse prédio, eu vou destruí-lo. Então, saiam rápido antes que eu destrua. Esses são os valores éticos que nós, como povo de Israel, aprendemos e queremos levar adiante todos os dias. Cabe a nós o desafio, mais uma vez, crer no poder de Deus que está nos direcionando, que está nos levando para fazer a vontade dele. Nicolau, o que você me diria? Muito boa palavra, Sami. E eu tenho outras coisas para dizer. Eu vejo hoje a presença de nós três como símbolos, porque a palavra toda ela é marcada por 2 ou 3 como testemunhas. Sempre é colocado pela boca de 2 ou 3 testemunhas, se estabelece todo o conselho. Num dia como hoje, alguns anos atrás, num congresso que era dirigido em São Paulo por uma pessoa que a gente ama demais, foi convidado um homem chamado Harold Cabaleiros, um príncipe. E no fim da reunião, no meio daquela multidão lá na frente, foi o Paulo de Tarso e a esposa dele. E baixinho, Paulo falou, você quer oração por quê? O Haroldo Cabaleiros, e Paulo falou Israel. Alguma coisa assim, a esposa dele, eu não me lembro o que a Carla pediu. Eu sei que o Haroldo Cabaleiros olhou para aquela multidão e falou, Nicolau, vem cá, Nicolau. E eu orei pelo Paulo sobre Israel. Olha só. Bom, vejo que eu trabalho muito com sinais. Eu gosto muito de sinal. Eu não me chamo Nicolau, eu me chamo Nogueira. Meu pai morreu, meu pai chamava-se Alcebiades Nogueira, ele é de Recife, onde foi a primeira sinagoga das Américas, e meu pai, em 48, ele mudou o nome, mas naquele tempo demorava a registrar o filho, e o meu nome seria Francisco Nogueira, e ele mudou depois o dele de Alcebiades Nogueira para Alcebiades Nicolau, e eu de Francisco Nogueira para Francisco Nicolau. E eu pergunto para minha mãe, eu quero saber as informações, e ela fala assim, eu não sei, porque a família do teu pai não gostava de mim, que ele casou com mulher de outra raça. E eu saí pesquisando, isso não é importante, mas é importante sim, porque eu conheci o dono do cartório da cidade do Crato, onde meu pai nasceu, e ele era, na época, presidente da DONEP, ele falou, Nicolau, você é judeu, Nicolau, para de procurar, você é judeu marrano, você veio de Portugal. E isso me alegra muito e me liga laços profundos com Recife. Eu estou agora muito ligado com aquela cidade por causa da primeira sinagoga, porque eu tenho uma pastora amiga minha que fez agora uma grande menorá, porque nós expulsamos judeus daqui e eles foram para Amsterdã, Nova Amsterdã, e fundaram Nova York. Pois é, e ela fez esse ato, é uma guerreira, e ela está fazendo isso para que este ano seja colocado esse memorial de 7 metros para ser um convite de volta, um portal para o judeu. Mas veja, querido, eu estou hoje com essa Bíblia aqui, de judeus messiânicos dos Estados Unidos, e toda marcada. E o texto do Paulo, né? Verdadeiramente eu vos digo que esta geração não passará até que todas estas coisas se cumpram. Sami e Paulo, eu passei a vida inteira esperando pela geração da figueira.
Quando Deus me trouxe a Valinhos, se esse tempo nosso fosse maior, eu explicaria por que eu chamo Jerusalinhos. Não tenho tempo de explicar isso agora, não é uma brincadeira, porque eu sei o significado profético do figo, eu sei o significado dessa cidade, a bênção dela são as águas, as colinas e o figo. Essa cidade tem 120 mil habitantes. No mês de janeiro, quando tem a festa do figo, passa por aqui 500 mil pessoas. Há uma história, mas não me importa. E eu passei muito tempo querendo entender quem é esta geração da figueira, quem é a geração da figueira. Para mim, essa geração da figueira é essa última geração. E hoje, ao completar 72 anos, há pouco tempo eu tive um entendimento, uma explicação de judeus messiânicos, quando ele coloca a árvore do figo são as ambas casas de Israel. Aqui ele está falando no sentido das duas casas, né? A casa de Judá e a casa José e Efraim, na linguagem de as duas tábuas que vão se juntar. Mas ele fala interessante, que na Peshita está escrito, esta tribo, este povo, vai ver todos esses acontecimentos. E eu comecei a pesquisar, mas falei, meu Deus, esse povo é o Israel restaurado. Quando essa palavra foi escrita por Yeshua, Jesus, foi dita por ele no sermão escatológico, ele já estava prevendo a dispersão, ele estava falando da destruição do templo, e ele saberia que seriam dispersos, e ele foi no ano 70, e principalmente em 135, quando, depois de Adriano, foram expulsos mesmo, e começou a grande dispersão do povo judeu, que só foi preservado pela mão do Eterno, porque um povo não pode ficar 500 anos sem a terra, sem os símbolos, sem a língua. A língua que tinha era só o religioso, mas se esqueceu do hebraico, tanto que foi recriado por Ben-Yehuda com a esposa dele, e Eliezer com o movimento sionista. Chega 1948, começa Israel, começa o Estado moderno de Israel. Mas ainda não é um Estado completo, porque Jerusalém é o coração, um corpo não tem o coração partido. Quando chega 1967, pela primeira vez depois de 2000 anos, Israel tem os contornos do Israel bíblico. E eu entendo que ali começa a brotar a flor desta geração. E hoje, quando eu vejo esse coronavírus, usando só isso como um exemplo, quando eu vejo a movimentação do mundo, a distração que o mundo está agora preocupado com essa situação e descuidando, por exemplo, do Irã, que se já não tem lá o urânio completo, está quase. O jogo de interesse de disputa de poder Rússia, China e também a situação da França querendo se meter e outras coisas. E aparentemente Israel volta a estar desprotegido da mão humana. Mas Israel nunca precisou da mão humana. Quando Deus levantou os Estados Unidos, foi o projeto dele para defender Israel. Mas os Estados Unidos hoje não defendem nem ele. Eles não têm mais força de defender nem eles. Então, hoje, mais uma vez, é o braço do Eterno que vai guardar. E eu penso que Paulo, eu, o senhor e toda esta geração já começamos a ver os desdobramentos da palavra. Esta geração, esta tribo, ou este povo, ou esta corrida, estes sinais que estamos vendo, mostraria tudo aquilo. O que é tudo aquilo? É a restauração completa. É a restauração de Israel, porque o projeto final é Jerusalém ser cabeça de louvor sobre as nações. Isaías 62, não é a destruição da terra. Eles vão subir, sim, eles vão subir, mas vai ser a hora em que, finalmente, o vencedor, Yeshua, vai estabelecer o propósito original. Que os discípulos perguntarem agora que restauras o reino, não compete. Ainda tem lá os goim, tem lá os gentios para buscar. Mas vai chegar a hora que Jerusalém será colocada como objeto de louvor sobre a terra. E eu penso que nós estamos nos aproximando. E é um privilégio vivermos essa geração com todos os problemas que nós estamos enfrentando. Bem, eu tenho uma memória, acredito que o apóstolo Nicolau vai lembrar desse dia. Sami, nós estávamos numa reunião em Brasília, desse grupo que fazemos parte, que se chama Conselho Apostólico Brasileiro, e nós recebemos a visita de um ex-combatente israelense, que ele participou do resgate de Entebbe. Apenas 2 pessoas foram feridas
a tiros, não é, naquele resgate. O Ione, irmão do carro, que infelizmente veio a falecer, e esse soldado, agora eu tentei puxar pela minha memória, mas não consigo lembrar do nome dele, tenho escrito aqui em algum lugar, mas além da honra de conhecer aquela pessoa, de uma história que marcou a nossa vida, não é? Para quem não está familiarizado com esse nome, houve um sequestro de um avião da Air France que estava indo para Paris, e esse avião foi levado para Uganda nos dias daquele tirano, o Idi Amin. Dada. E o avião ficou lá, as pessoas ficaram sequestradas ali, era um avião que quase todos os passageiros a bordo eram todos judeus, e um engenheiro que tinha construído o aeroporto ali de Uganda, ele era um israelense, ele tinha as plantas daquele aeroporto. Então eles fizeram uma operação em poucos dias, uma operação, eu não tenho como não dizer que não tenha sido sobrenatural. E eles colocaram ali um carro e pousaram à noite lá em Uganda. E eu sei que naquele resgate, infelizmente, a única pessoa atingida foi o líder daquele resgate, irmão mais velho do primeiro-ministro hoje de Israel. Então, essas histórias marcaram muito a nossa vida. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês é que, quando eu me despedi daquele senhor, deve fazer isso uns 4 anos atrás, eu me disse da honra de estar conhecendo um herói. E ele disse assim, Paulo, eu não sou um herói. Eu cumpri a minha missão. Heróis são tantos que entregaram a sua vida, não é, para que Israel pudesse ser uma nação forte como é hoje. E, curiosamente, no dia de ontem, que foi o dia 4 do 2º mês, se celebrava o Yom HaZikaron, o dia da memória, o dia da lembrança de todas as pessoas, não é, que deram a sua vida para que Israel pudesse ser a nação que é hoje. Ontem aconteceu uma situação em Israel, uma senhora de, se não me engano, 62 anos. Ela foi, infelizmente, esfaqueada, não é, no atentado terrorista. O terrorista, infelizmente, né, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele foi ali neutralizado, foi morto. Mas uma notícia, né, de uma vida importa, é importante. E é assim que Israel tem sido edificado. Nós, como cristãos, nos chamamos de irmãos. É tão gratificante ouvir o Sami, um judeu, não é, que passou a ter na sua vida uma experiência com Deus através de Yeshua, chamar o Nicolau e a mim, que talvez, como quase todo brasileiro, talvez tenha uma ascendência judaica de alguma forma, mas nós três podemos nos chamar de irmãos, podemos Amém. Estar agora, não é, comungando de posições de vida distintas, mas, sabe, do mesmo amor, do mesmo respeito, que os valores que a gente tem aprendido com a Casa de Israel, valores que uma vida importa, possam fazer parte do nosso dia a dia, da nossa cultura, porque eu acredito que isso é a cultura do céu. Amém. Paulo, Amém. Você tocou esse exemplo, realmente essa senhora parece que ela está em um estado bastante delicado. A notícia que eu vi hoje de manhã é que ela foi removida para o hospital com gravidade. Mas eu vejo de que o Yom HaZikaron tem um sentido de dar nome a cada um dos heróis. Quando você pega a Torá, você vê várias vezes que Deus faz questão de dar nome a todos os membros, ele enumera pessoas, e para ele todos nós somos importantes. Se ele se deu ao trabalho de separar nós três, para nós estarmos juntos hoje, dividindo experiências, vocês com uma visão maravilhosa de conteúdo bíblico, eu mais laico, olhando para fatos, eu vejo que realmente ele usa cada um de nós para um propósito maior. E pegando o gancho da Operação de Entebbe, eu me lembro de um amigo, tenente paraquedista do Exército de Israel, que participou da Guerra do Líbano, e ele, como comandante de um batalhão de tanques, foi conversar com o segundo comandante, esse já um participante do movimento Bnei Akiva. Então, eram duas visões, ele como judeu laico e o pessoal como judeu mais
mais praticante. E ele me contava que ele ficou impactado de chegar no acampamento do pessoal mais religioso, e o pessoal estava cantando, celebrando alegria, cânticos bíblicos, né? E aí você percebe que todos nós temos no nosso âmago a presença de Deus. Nós nos preocupamos de manter o Kabbalat Shabbat, nós nos preocupamos de manter o Rosh Hashanah, Pesach. São coisas que muitas vezes parecem levianas, mas é justamente por 2000 anos que foi o vínculo que nos manteve juntos. Eu recebo aquelas historinhas que a gente recebe pela internet, muitas vezes você não dá valor, mas alguém teria perguntado para David Ben-Gurion como é que é ser parte de um povo que não tinha pátria. Ele diz assim, é muito fácil. Se hoje, de repente, Moisés voltasse à vida, ele veria que os valores que nós aprendemos lá continuam sendo feitos. De manhã você faz tefilá, de tarde você faz tefilá, de noite você faz tefilá, celebra Shabbat, Pesach, Rosh Hashanah. Enfim, é isso que nos manteve, ou seja, esse vínculo indivisível. Quando a gente assume o compromisso de orar pela paz de Jerusalém, eu, como judeu, vejo, então, prosperarão. Nós todos vemos, sim, as prosperidades de Deus não necessariamente envolvem o resultado pecuniário, o material, envolve o privilégio de poder celebrar o que nós estamos celebrando hoje. Um dia de independência de uma coisa absolutamente imprevisível, mas que o impossível, mais uma vez, Deus mostrou que é possível. É isso aí. Não, Paulo, você vai ter que ligar o microfone. Posso falar comigo, por favor, continue. Não, está contigo. Você... Uma conta. Pois não, apóstolo Nicolau, pode continuar. Eu acho fantástico isso. Eu sou também fã da Operação Entebbe, até de uma maneira fanática de tudo como foi o voo dos Mirage rasante, quase para escapar dos radares, a operação. Já assisti filme, muito apaixonado por essa experiência. Mas, dando continuidade à palavra do Sami, o que mais me impressiona é isso, a prova da fidelidade de Deus, quando um povo sem pátria, sem símbolos, sem nada, eles mantêm aquilo que foi o que ligou esse povo e manteve esse povo até poder voltar para a terra. Até o ano que vem, Jerusalém, até o ano que vem, Jerusalém, até o ano que vem, Jerusalém, 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, não é brincadeira, mas quase 2000 anos, nós vamos voltar para a terra, nós vamos voltar para a terra, nós vamos voltar para a terra. Só mesmo o braço do Eterno, só Deus para manter isso, sem nada visível, a terra desolada, saqueada, destruída, explorada, várias vezes derrubada, reconstruída, e hoje volta para as mãos de Israel. Isso é prazeroso, para mim é prazeroso, porque eu não estou esperando isso acontecer, eu vivo isso. E às vezes as pessoas falam, Nicolau, você gosta até de pedra? Não é porque eu vejo na palavra, até as pedras são importantes. E quando o Eterno fala, olha que ele nasceu lá, ele deve falar, o Nicolau nasceu no Crato, lá no Ceará, mas o Benjamin nasceu lá, o Isaac nasceu lá. É diferente, é o povo do livro, é o povo que eu amo. Se der tempo, 2 minutos, eu estava levando o grupo para... Isso aqui, sabe, escuta isso aí, sabe? O Isaac é um guia muito bom. E ele me perturbava. O que é ser apóstolo? Eu tentava explicar para ele, ele carregava o grupo do Malafaia. Mas o Malafaia não é apóstolo e você é. Aquela coisa de judeu argentino. Eu creio que Deus arrumou um meio de amar o argentino. Arrumou um argentino judeu. Aí, chegamos em Massada, no sol do meio-dia, e ele deu aquela palestra, tudo aquilo que a gente conhece lá dos manuscritos do Mar Morto. Eu estava lá na parte de baixo, ele na parte de cima das madeiras, e falou, e aí, pastor, tem mais alguma coisinha para dizer? Eu falei, Isaac, eu tenho mais uma coisinha para dizer. Você sabe por que os manuscritos ficaram 2 milênios escondidos? Ele levou um choque. Ele é historiador? Ele falou, não sei, mas ninguém sabe. Eu falei, não sabe?
Porque enquanto o povo do livro esteve fora da terra escondido, os livros ficaram escondidos. Mas quando o povo voltou, o Eterno trouxe os livros. Nicolau, você tem aprendido comigo também. Eu falei, eu tenho. Só que você vai ensinar esse negócio e não vai dar crédito para mim. É o cuidado de Deus, é o cuidado de Deus que fascina a gente ter essa paixão por Deus e pelo povo judeu. É isso, Paulo. Glória a Deus. A gente já está caminhando para o final, gratos a Deus, não é? Por esse momento tão especial, por poder ouvi-los. Eu queria que vocês pudessem nos dar caminhos pelos quais as pessoas possam procurá-los, não é? E que vocês pudessem, talvez, ainda fazerem uma consideração final sobre nós, como brasileiros, nós aqui, nessa expectativa de que o Brasil seja, segundo aquilo que Jesus fala ali em Mateus 24, o Brasil seja contado entre as nações, não é, que vão ser chamadas de nações ovelhas, as nações que vão estar voltadas para o povo de Israel e não contra Israel, no Vale da Decisão, nesse momento em que todos vão se voltar contra o povo judeu. Uma perspectiva pessoal que eu tenho é que, enquanto a confiança do Estado de Israel ainda seja no parceiro americano, não é? Talvez as coisas ainda não vão ficar da maneira que Deus tem para o povo judeu. O povo judeu vai ter que reconhecer que a única segurança deles é o Eterno. Eu sou uma das pessoas que pode ser chamado de cristão sionista, porque eu entendo que o lugar do povo judeu é na terra dos seus antepassados, não é? Eu quero, talvez, encerrar depois esse nosso encontro com o texto do livro da dona Golda Meir, falando um pouquinho sobre isso, da importância de alguns judeus estarem nas nações ainda, até um tempo determinado, mas eu acredito que o lugar de segurança para o povo de Israel será a presença de Deus na terra dos seus antepassados, quando, de novo, de uma forma mais evidente ainda do que nós temos visto, o nosso Deus guerreará pelo seu povo, o nosso Deus os protegerá contra todas as situações que possam se levantar contra eles. Então, eu, com muito respeito, Sami, quero dizer isso a você, que te amo tanto, tenho tantos amigos que são judeus aqui no Brasil, mas eu todos os dias oro para que Deus possa levá-los de novo para a terra dos seus antepassados, porque aquela terra pertence a vocês. Não é o nosso segundo lar, não é a terra também dos cristãos, não é a terra de todos os povos. É uma nação judaica, terra de Israel, terra que pertence ao povo judeu. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso. Eu acredito até que, por respeito a vocês, não podemos nos estender muito no horário, mas todos que estão aqui nos acompanhando estão gratos por tesouros que vocês têm compartilhado. Então, por favor, fiquem à vontade. Sami, você... Eu vou deixar você falar por último, Sami, porque você tem autoridade de ser o homem da terra. Então, deixa eu só completar. Eu vou falar um negócio meio polêmico. Eu creio num Deus que tem um projeto, um plano, tem uma eleição, e eu não compreendo isso, mas funciona assim. Eu gostei da palavra do Sami, porque sempre em todos os pontos pontuais, Deus fez as guerras. Deus fez as guerras. Josafá estava desesperado, essa guerra é minha. Todos os reis desesperados, essa guerra é minha. E eu creio que essa elevação, a ascensão, está acontecendo muito forte porque tem que ir para lá, porque essa guerra é de Deus. Creio também no que o Paulo disse sobre o julgamento final, separação de nação bode e nação ovelha. Nós éramos bodes até um dia desse. Éramos ovelha por herança. Nós somos ovelhas. Sami, desculpa se é fanatismo meu, mas o ouro de Ofir saiu do Brasil. Madeira saiu do Brasil. Você pode ver isso aí, Sami? Depois o doutor trata disso. Nós somos ligados, nós estamos no nascimento de Israel. Eu creio nessa eleição que vai nos preservar. O nosso presidente hoje está sendo massacrado por tanta gente, ele só vai ficar ali o tempo que Deus segurar para que a gente tivesse virado ovelha de novo, nação ovelha. Isso é muito importante. Então eu creio que a nossa nação ainda é nação ovelha, ela é uma bênção para Israel. Nós estamos convergindo para isso. Chegou um momento que quem mandava mais pessoas para Israel eram os brasileiros. Houve um momento na festa dos tabernáculos que as caravanas brasileiras venceram as americanas, que eram 600
800 pessoas, depois passou a ter 1.000 e poucos brasileiros, turismo maciço para Israel, nós abençoamos. Então, eu creio que enquanto o Brasil continuar assim, o povo continuar amando, perder essa bobagem de medo de judaizar, o Brasil vai ser abençoado. Mas é o tempo de Israel voltar a Sião, voltar para casa. Esse é o tempo, esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Aleluia, Pronto. meu irmão. Aleluia. Eu divido contigo uma experiência. Eu acompanho um ministério que o Paulo tem abençoado, que é o Am Israel Chai, e ontem acompanhava uma conversa do pessoal sobre os voluntários que estão em Israel, fazendo um trabalho espetacular de levar a palavra. E são pessoas que se colocaram literalmente a serviço de Deus. Quando eu te digo literalmente, são pessoas que largaram suas famílias aqui, não são judeus, mas largaram suas famílias aqui para ir servir em Israel. Então, nós temos uma missão como cristãos, nós temos uma missão como judeus, vocês dois, como lideranças apostólicas, têm uma missão de ensinar a igreja, nós, como laicos, temos necessidade de confirmar isso através de fatos, através de atos, para valorizar o trabalho de vocês. E eu vejo de uma maneira muito especial esse apoio que toda a igreja tem oferecido a Israel. É sintomático, Nicolau, quando você fala de Bolsonaro, a aproximação que Bolsonaro conseguiu fazer com Israel em tão pouco tempo. Vejo com muita alegria o Bibi ter gasto uma semana no Brasil na posse do Bolsonaro, e eu vejo hoje o Bolsonaro se ajoelhando diante de Deus, pedindo ajuda para ele controlar o Brasil, e vimos as consequências do que ele está fazendo. Então, todos nós somos muito importantes nesse projeto. Brasil como celeiro, Israel como abençoado, mas todos nós como obreiros de manter isso sendo contado, relatado, vivido e explicado das formas mais variadas possíveis. Não como judaizantes, pelo amor de Deus, não é essa a ideia, mas sim como defendendo quem honra a Torá todos os dias. Esse que é o privilégio que a gente tem de viver. Paulo, está contigo. Amém. Paulo, você vai ter que ligar o microfone de novo. Perdão, queridos, minha falta de habilidade aqui. Eu queria ler um trecho, então, do livro da dona Golda Meir, do momento em que ela narrava essa situação que se deu depois do dia 14 de maio de 1948, que no calendário judaico é celebrado hoje, não é o calendário judaico difere do nosso calendário comum. Então, logo depois que foi proclamada a independência, se iniciou uma guerra. Os países árabes que circundavam Israel imediatamente atacaram. E, como o Sami mesmo disse, os caminhões eram caminhões comuns, caminhões que trabalhavam nos campos, nas ruas, não é? Então, não tinha um exército preparado. Eram pessoas que tinham muitas voltados dos campos de concentração depois da Segunda Guerra Mundial. Então, não havia condições de resistir àquele ataque tão terrível. E outra coisa, não tinham armas para que pudessem lutar contra aquela invasão, aquela guerra tão terrível. Então, a dona Golda Meir, que desde muito jovem, ela foi preparada por Deus para que pudesse despertar no coração das pessoas a necessidade das pessoas se envolverem em causas a respeito de Israel. Ela vai até Nova York e ela vai falar com as pessoas de alto poder aquisitivo, da comunidade dos judeus nas nações. Então, ela vai fazer esse discurso, e se vocês me permitirem, eu queria ler, e que isso pudesse nos inspirar como cristãos, como pessoas que creem em Deus, que têm a revelação de Yeshua, que é um tempo de nós nos juntarmos, não é? Por um bem maior, que é o nome do nosso Deus ser engrandecido, que os valores do reino serem manifestados na nossa terra. Eu vou ler então. Disse assim naquela noite em Nova York: o nosso problema é o tempo. A questão é o que podemos obter imediatamente. E quando digo imediatamente, não quero dizer no próximo mês, não quero dizer daqui a 2 meses, quero dizer agora. Vim aqui para tentar
incutir nos judeus dos Estados Unidos o fato de que dentro de um período muito curto, umas 2 semanas, precisamos ter em dinheiro entre 25 e 30 milhões de dólares. Nas 2 ou 3 semanas seguintes, podemos nos estabelecer. Disso estamos convencidos. O governador egípcio pode votar um orçamento para ajudar os nossos antagonistas. O governo sírio pode fazer o mesmo. Não temos governos, mas temos milhões de judeus na diáspora. E exatamente como temos fé em nossos jovens na Palestina, assim também tenho fé nos judeus dos Estados Unidos. Acredito que eles compreenderão o perigo de nossa situação e farão o que tem que fazer. Sei que não estamos pedindo algo fácil. Eu mesma, por vezes, estive ativa em várias campanhas e coletas, e sei que arrecadar logo uma quantia como essa que estou pedindo não é simples, mas tenho visto nossa gente em nossa terra, e os vi chegando dos escritórios para as clínicas, quando pedimos à comunidade que doasse sangue para um banco de sangue, a fim de tratar dos feridos. Eu os vi fazendo fila durante horas, aguardando para que a porção do seu sangue pudesse ser acrescentada a esse banco. É sangue mais dinheiro que está sendo dado na Palestina. Não somos uma espécie melhor, não somos os melhores judeus do povo judeu. Aconteceu que nós estamos lá e vocês aqui. Estou certa de que se estivessem na Palestina e nós nos Estados Unidos, vocês certamente estariam fazendo o que nós lá fazemos. E nos pediriam aqui que fizéssemos aquilo que vocês terão de fazer. Quero concluir parafraseando um dos maiores discursos feitos durante a Segunda Guerra Mundial, as palavras de Winston Churchill. Não estou exagerando quando digo que o Yishuv da Palestina lutará no Negev, e lutará na Galileia, e lutará nos arredores de Jerusalém até o fim. Vocês não podem decidir se devemos ou não lutar. Nós lutaremos. A comunidade judaica da Palestina não levantará uma bandeira branca para o mufti, que são os inimigos. Essa decisão já foi tomada. Ninguém pode modificá-la. Vocês só podem decidir uma coisa: se nessa luta seremos nós os vitoriosos ou mufti. Essa decisão os judeus americanos podem tomar. Tem de ser tomada rapidamente, dentro de horas, dentro de dias. Eu lhes peço, não se atrasem. Não fiquem amargamente arrependidos daqui a 3 meses por deixarem de fazer algo hoje. A hora é esta. Resultado: eles ouviram e choraram. E prometeram dinheiro em quantias que comunidade alguma jamais dera antes. Fiquei nos Estados Unidos, dizia Golda Meir, o tempo que pude suportar estar afastada de casa, cerca de 6 semanas, e os judeus de todo o país ouviram, choraram e deram dinheiro. E quando necessário, contraíram empréstimos em bancos a fim de cobrir suas promessas. Ao voltar à Palestina em março, eu havia arrecadado 50 milhões de dólares, que foram imediatamente entregues para a compra secreta de armas para Haganah na Europa. Bendito é o nome do nosso Deus, que usa tudo, que usa todos, para que a vontade dele, que o povo judeu estivesse na sua terra, numa nação judaica, amém? Pudesse se estabelecer. E estabelecido está. Glória ao nome do nosso Deus. Amém. Sandro, por favor, suas considerações finais. Amado apóstolo Nicolau também. E aí nos despedimos com gratidão ao nosso Deus por esse dia, por esse tempo e por essa amizade que está se formando ainda mais no Senhor. Paulo, Nicolau, todos vocês que estão junto com a gente, eu quero dividir com vocês a alegria de coração, alegria de sentimento, alegria interior de poder celebrar mais um Yom Ha'atzmaut. Nos mostra realmente que somos a geração da figueira, como vocês expuseram muito bem, somos a geração que vê as maravilhas, mas eu peço a vocês que continuem olhando com os olhos do coração, que essa tzedakah que o pessoal dos Estados Unidos levantou naquele momento, hoje é importante, não necessariamente com dinheiro. Essa tzedakah hoje é com ânimo, com disposição, com oração, com determinação de servir aos propósitos de Deus. Não esquecer nunca que se nós estamos aqui hoje
Deus nos deu uma tarefa. A tarefa que ele nos deu, levantar o nome dele. E se Israel é a menina dos olhos dele, vamos continuar abençoando essa menina dos olhos dele, com todo o nosso amor, com toda a nossa disposição, e repetir aquilo que a gente diz no Shema Israel. V'yavta et Adonai Elohecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol meodecha. Que você possa amar o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E ele se agradará de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sami, Paulo e todos aqueles que nos acompanharam nesta hora, eu espero que tenha acontecido com vocês o que aconteceu comigo agora. Meu coração se renovou, me animei mais ainda a prosseguir na causa de Israel. Os que me conhecem próximo sabem que nós, como comunidade, contribuímos há mais de 20 anos com ministérios messiânicos em Israel, e orando, contribuindo, e quando possível, caravanas. Tínhamos 3 caravanas que estão interrompidas por causa disso agora, mas abrindo, voltaremos, estaremos juntos com esse povo sempre, amando esse povo. E o nosso texto, sem pretensão, é simplesmente a oração dos salmistas. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, haja paz dentro dos teus palácios, por causa dos nossos irmãos e amigos, haja paz dentro de ti. Shalom, shalom. Muito obrigado, Paulo. Amém. Queridos todos, muito obrigado por nos acompanhar. Ficamos emocionados com muitas mensagens que foram colocadas aqui. Que Deus os abençoe a todos. E Sami e Nicolau, eu quero ser como vocês quando crescer. Muito obrigado porque vocês me inspiram, porque eu aprendo com pessoas como vocês. Vocês possam ter muitos anos de vida, amém? Que cheguem aos 120 fácil, dando risada, amém? Ensinando e marcando vidas como a minha, como vocês têm feito. Muito obrigado, que Deus os abençoe a todos. Bendito é o nome do nosso Deus. Ame Israel, Rai! Ame Israel, Rai! Forever!